Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas atividades da apostila? Vamos lá, ó. Vocês vão pegar o caderno, como de costume, seguindo nossa rotina. Coloque, o nome da escola, não esqueça de deixar parágrafo, Ah, tia, todo dia você fala, mas é importante eu falar todo dia, tá? Ressaltando. Parágrafo, Daqui a pouco, quando vocês estiverem escrevendo com letra cursiva, eu vou falar parágrafo, letra maiúscula, tá? Vou acrescentar mais um. Mas, vamos lá. O nome da escola completa é MEB Dr. Antônio Pinto de Oliveira. Sexta-feira, 11 de junho de 2021. Meu nome é, tá? O nome de vocês completo. Bom dia, que seja um ótimo dia. Língua portuguesa, livro didático, páginas 10, 11, 12, 13 e 14. Lá na apostila, tá escrito aqui, ó. Atividade no livro didático de língua portuguesa. Nós não fizemos ainda, ó. Páginas 10 e 11, fazer leitura do texto e responder as páginas 12, 13, 14, 23, 24 e 25. Hoje, pelo nosso cronograma, nós vamos fazer a leitura e responder as páginas 12, 13 e 14. A 23, 24 e 25 nós vamos fazer na segunda-feira, correto? Aí nós vamos lá no livro. Professora, que livro que é? É esse aqui, gente, ó. Vamos aprender, terceiro ano, capa verde. Vocês têm 2 livros verdes aí em casa, tá? É esse verde mais clarinho aqui, tá? Aquele outro verde é um outro tom de verde. É esse aqui, ó. Vamos aprender língua portuguesa 3 aqui, tá? Não é o do segundo ano. Vocês tinham do segundo ano igual, tá bom? Aí nós vamos lá na página. Aqui, ó, página 10. Vento no moinho. O vento foi ao moinho num cavalo alazão, saber o peso da mó e a resistência do grão. O vento foi ao moinho com um ramo de alecrim. O trigo, que era trigo, maduro na plantação. Agora não é mais trigo, era trigo, agora pão. O vento foi ao moinho com uma flor de jasmim. O vento que era vento, na crina de um alazão. O vento deixou de ser vento, era vento, agora não. O vento foi ao moinho com um ramo de alecrim. E você em um canteiro, que era uma flor em botão, agora desabrochou dentro do meu coração, tá? Bom, esse é o poema e nós vamos lá no entendimento do texto. Bom, o entendimento do texto tá aqui, ó. Estudando o texto. O que você sentiu ao ler o poema? O que você sentiu? A hora que você viu falando no texto sobre vento, você dá para sentir o quê? Deu para sentir a brisa? Deu para sentir aquele ventinho gostoso? O que você sentiu? Tá? Ai, senti um arrepio de frio. Então, o que você sentiu? Na 2, o assunto tratado no poema é o mesmo que você havia imaginado antes da leitura? Explique sua resposta. Quando você leu lá, o vento no moinho, você imaginou que o texto ia falar sobre esse assunto? Sobre o moinho que ia rodar, ia funcionar para poder moer o trigo, para poder virar farinha e depois se transformar no pão? Você imaginou que era sobre isso? Ou se era sobre um vento de chuva, um vendaval, um outro tipo de vento? O que vocês imaginaram? 3. Cada linha do poema é chamada de verso. O conjunto desses versos forma uma estrofe. Sabendo disso, anote no quadradinho ao lado quantas estrofes esse poema possui. Então, eu volto lá no texto, ó. Eu volto aqui no texto e vou contar quantas estrofes tem. Estrofe é o conjunto de versos, ó. Ó, 1, 2, 3 aqui desse lado. Aqui, 4, 5, 6, 7. 7 estrofes. Continuando lá, vocês vão anotar aqui, tá? O que o vento foi fazer no moinho? O que ele foi fazer no moinho? Lá no início do poema fala, ó. O vento foi ao moinho num cavalo alazão, saber o peso da mó e a resistência do grão. Então, ele foi fazer lá o moinho funcionar, rodar,
saber o peso da mão, a força, né? E a resistência do grão. Então, foi moer esse grão. Mas aqui no texto fala, ó, saber o peso da mão e a resistência do grão. Vocês podem anotar lá, tá bom? Aí na B fala assim, em que estrofe você encontrou essa informação? Então, eu voltando lá no texto, eu vou ver, ó. Essa é a primeira estrofe, aí eu anoto aqui, tá bom? Vocês estão vendo que eu vou e volto, por quê? Eu tenho que buscar no texto a informação. Tia, eu não entendi o poema, lê mais uma vez. Tia, não entendi ainda, lê de novo, tá? Leia quantas vezes for necessário. 5. Quando o vento ia ao moinho, o que ele levava consigo? Quando eu volto lá no texto, ó, voltando de novo no texto. O que ele levava? O vento foi ao moinho com um ramo de alecrim, ó. Que já fala o que ele levou, um ramo de alecrim. E lá no outro também, ó. Aqui, ó. O vento foi ao moinho com uma flor de jasmim. Então, o vento estava forte, ele trazia folhas, né? E aqui fala o que ele trazia. Ele trazia o alecrim e o ramo de jasmim, né? Agora aqui, ó. Por que você acha que isso acontecia? Por que você acha que ele trazia essas coisas? Né? O ramo de alecrim, a flor de jasmim, por que ele trazia? Será que o vento estava levinho, estava forte? Como estava esse vento? 7. Observa as ilustrações a seguir e responde as questões. Aqui o trigo, o moinho e o pão. A qual das estrofes as ilustrações acima se refere? Se eu voltar lá no texto mais uma vez, vai estar essa ordem. O trigo maduro na plantação, agora não é mais trigo, era trigo, agora é pão. Olha aqui ó, onde está, ó. Em que estrofe? Tá perguntando a estrofe? Em qual estrofe as ilustrações se referem? Então, em qual estrofe, ó? Primeira, segunda, terceira. Na terceira estrofe, tá? Continuando aqui. B. Essas ilustrações e a estrofe que você informou acima sugere a transformação de um elemento em outro. Ó, o trigo passou pelo moinho e se transformou no quê? No pão. Então, vocês vão anotar aqui. De acordo com essa leitura do poema, o que possibilitou essa transformação? O que fez? O que aconteceu que possibilitou se transformar o trigo em pão? Releia a quinta estrofe do poema. O vento que era vento na crina de um alazão. O vento deixou de ser vento, era vento, agora não. O que aconteceu com o vento? Deixou de ser vento? O que aconteceu? Agora virando aqui, ó. Em sua opinião, o que aconteceu com o vento ao deixar de ser vento? O que aconteceu com ele? Pessoal, agora releia a sétima estrofe do poema. E você em um canteiro, que era uma flor em botão, agora desabrochou dentro do meu coração. Marca um X na alternativa correta sobre essa estrofe. A pessoa era realmente um botão de flor em um canteiro e depois se abriu? Ou era uma maneira de dizer que alguém que antes era desapercebido passou a ser importante, notado? Então, qual dessas afirmações é a correta? Chamamos de rima o som semelhante no final de duas ou mais palavras. Volte ao poema e sublinhe as palavras que rimam entre si. Em relação à sonoridade, o que há em comum das palavras que você sublinhou? Então, eu voltando aqui, ó, lá no poema, ó, quando eu leio aqui, ó, o vento ao moinho, num cavalo alazão, saber o peso da mó e a resistência do grão, ó, grão, alazão, tá rimando, não tá? Não tá rimando? Então, vocês vão circular. Aqui na primeira, né? Na segunda tem? Não tem. Na terceira, o trigo era trigo maduro na plantação. Tem, ó, plantação com pão. Então, vocês vão circular. Então, aqui, ó, a primeira e a terceira. E aqui, ó, o vento foi ao moinho com uma flor de jasmim. O vento que era vento na crina de um alazão. Ah, deixou de ser... Não, também não. O vento foi ao moinho, um ramo de alecrim. Agora aqui, ó, que era uma flor em botão, agora desabrochou no meu coração. É na última, ó, na sétima, né? Ah, e aqui tem sim, ó, alazão e não. Então, ó, na primeira, na terceira, na quinta e na sétima está localizada acima. Então, aqui, ó, vocês vão ter que anotar, ó. Em que estrofe você encontrou? Na primeira... Desculpa, não é aqui. É aqui, ó. Em relação à sonoridade, o que há em comum?
o ão. Agora é aqui, ó, na B. Em que posição na estrofe os versos rimam entre si e estão localizados? Marca um X na alternativa, ó. É na primeira e terceira? Não. Na segunda e a quarta? Na primeira e segunda ou na terceira e na quarta? Aí vocês vão anotar, tá bom? Faça tudo com capricho, com carinho, tá bom? Não deixe de mandar foto, tá? E estou aguardando foto de vocês. Faça tudo com carinho. Tchau!